Bem-vindo, bem-vinda. Bora para mais um podcast aqui, Frente com Moraes, Moraes Podcast. Galera, qual que é a ideia aqui? Se é a primeira vez que você está vendo aqui a gente nesse Instagram, nesse Facebook, nesse canal do YouTube ou mesmo no TikTok, meu amigo, minha amiga, o que a gente faz aqui? A gente compartilha conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Quem está aqui, normalmente, é uma pessoa que a gente tem um carinho, uma estima muito grande e que a gente tem certeza absoluta vai, de algum modo, agregar na nossa vida, vai agregar na sua vida. Como? Com a biografia, com a sua história. Como? Ensinando gestão, ensinando o que tu precisa para escalar o teu negócio, ensinando o que tu precisa para ter aquele mindset que vai te levar para um outro nível. Hoje a gente está aqui. Vamos bater um papo com um amigo nosso, Lucas Beraldo. Ele trabalha aqui no escritório, trabalha na parte de direito previdenciário, fazendo a triagem dos clientes de auxílio acidente e vai contar um pouquinho da história dele para nós, vai contar um pouquinho da sua trajetória com o direito, vai contar um pouco do que é o dia a dia aqui no escritório. E eu tenho certeza absoluta que pode sim a história dele de algum modo te inspirar, porque tá me inspirando. Lucas, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao podcast, Moraes Podcast. Algumas vezes nós aqui nos bastidores tivemos algumas reuniões, conversamos um pouco a respeito do dia a dia da advocacia e, sobretudo, um pouco também sobre a vida. Cara, parabéns pelo paizão aí que tu é, parabéns por essa garra, cara, por essa fome. Fome. Lembro de uma entrevista em que via entrevistador fazendo a seguinte pergunta pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o teu filho, ele vai ser que nem tu, melhor que tu? E o Cristiano Ronaldo disse, cara, olha só, ele tem todas as ferramentas. Eu só não sei se ele vai ter o que eu tenho. E a repórter perguntou o quê? Fome. Isso tu tem, irmão. Então, o céu não é o limite. Pode ir muito além, tá? Bem-vindo, parabéns pela coragem, tá? Parabéns mesmo de coração. E daí vem a seguinte indagação. Se me permite daí se apresentar aí pra galera e logo depois vem a primeira pergunta. Quem é o Lucas Beraldo? Quem é esse cara? Maravilha. Primeiramente, quero agradecer a belíssima oportunidade. Perfeito. E dizer que estou muito feliz em poder estar aqui e compartilhar com todos, né? E quem é o Lucas Beraldo? Bom, Lucas Beraldo é um cara que está caminhando aí para os seus 32 anos de existência, natural de Campo Largo, estado do Paraná, ali do ladinho de Curitiba. E com 5 anos de idade, a minha mãe decidiu, por motivos próprios e internos dela, em relação à família e tal, vir para Santa Catarina. Veio para Santa Catarina, nos estabelecemos em Nova Trento, e ali em Nova Trento eu cresci, eu estudei, eu conheci muitas pessoas e fiquei alguns anos, até que com os meus 18, 19, eu vim morar para São João Batista. Cara, Nova Trento tem uma característica bem interessante que é o seguinte. Nova Trento ela não tem tanta indústria, né? A gente tem a Jimmy ali e cara, o que movimenta Nova Trento é o pensamento de pessoas empreendedoras. A grande maioria das construtoras que tem na praia, os donos são de Nova Trento. Inclusive, ontem eu tive uma consulta com um empresário de Nova Trento, em razão de uma ação trabalhista, em que ele tá lá, é empreendedor na praia, mora em Nova Trento. Então, esse espírito empreendedor, cara, que tu tem, em grande parte, é por ter crescido ali em Nova Trento. Se tivesse crescido no Paraná, numa cidade diferente das características de Nova Trento, cara, a percepção de mundo de repente seria diferente. Então, a gente é moldado pelas referências que a gente tem quando vai crescendo. Muita ambiência, ô Lucas. Cara, e diz aí, eu ouvi uns boatos aí que tu já foi empreendedor, já teve empresa. Cara, conta um pouquinho aí. Como é que foi lá no início, quando tu pensou assim, cara, beleza, tô aqui no ambiente de empreendedorismo, vou morar lá para São João Batista, os primeiros passos em direção a realmente empreender, cara? Maravilha, excelente pergunta. Olha só, com 10 anos de idade, eu comecei a ter uma visão um pouquinho diferenciada do que seria realmente ter que trabalhar. Porque a gente vem de família pobre, né? Então mãe sempre trabalhou, não fui criado pelo meu pai, nem o conheci.
Então, a minha mãe ela foi um grande exemplo de garra, do que você acabou de trazer aqui, né, nessa conversa. De, cara, ou você faz, ou você fica para trás. Então, nesse contexto, entre eu, a minha mãe e a minha irmã, eu comecei a entender algumas coisas já muito novo. E eu pensei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, até para fins de ajudar em casa. E com 10 anos, eu estudando e tal, com 11, com 12, meados de 13 anos ali, eu comecei a trabalhar. Pegava a bicicletinha, cruzava a cidade de Nova Trento, trabalhava ali, e sempre trabalhando. Trabalhei e estudei. Em Nova Trento, como foi bem colocado aqui, é uma cidade onde tem muitos empreendedores. O pessoal sai da cidade e vai construir na praia. Tem empresas, tem construtoras, mexem com empreendimentos em geral. E eu comecei a fazer amizade com algumas pessoas e comecei a aprender a profissão de pintura. Ser um pintor. Dali que nasceu. E aí, disso começou essa onda de, cara, olhando já lá na frente, será que um dia eu vou empreender nisso? E comecei a trabalhar com algumas pessoas que são maravilhosas ali em Nova Trento, né? E fui aprendendo essa profissão e me coloquei nesse lugar. Ali com uns 17, 18 anos, comecei de fato a trabalhar para mim com pintura, né? Desde os meus 13, relativamente mexendo com pintura, trabalhando para os outros, aprendendo e tal, buscando sempre entregar o máximo. E chegou um dado momento que eu entendi, cara, eu acho que eu posso fazer algo a mais. E o que eu tenho nas mãos? Qual é a ferramenta que eu tenho nas mãos? Bom, eu aprendi isso. E aí eu comecei a empreender dentro do segmento da pintura. No entanto que, dentro de Nova Trento, dentro de São João Batista, Tijucas, até na praia, muitas pessoas ainda me conhecem como o Lucas o Pintor. Lucas, que era o dono da empresa Novo Visual Pinturas. Cara, e como é que foi o desafio lá no início, ali com 17, 18 anos, de fazer precificação? Porque o que acontece? É bem comum. Eu gosto de comprar casa, arrumar ela e depois vender. Não como algo que me impulsiona. Que me impulsiona é o direito. Mas às vezes sobra uma grana ali, o cara vai lá e faz um investimento, né? Então vai lá, compra uma casa, paga para reformar. E é bem comum, quando eu vou fazer os orçamentos, o pessoal chegar, olhar, e dá para ver que eles estão perdidos com relação à precificação, tá? E é bem comum, claro, a galera aqui no escritório, quando vai fazer a precificação de demandas que não são de risco, por exemplo, o auxílio acidente é uma ação de risco. É fácil de tu precificar. 30% vai entre salário, 20%, 25%, e aí vai. É fácil precificar, porque tem ali uma linha, tem ali um script. Agora, a pintura, ele é um trabalho mais manual. Como que tu entendeu o como precificar? E principalmente a precificação, ela é de acordo com o cliente ou ela é de acordo com o serviço? Como que tu identificou? Tu pegou a diferença? Legal. Uhum. Porque assim, eu quero acreditar, me corrija se eu estiver errado. Mesmo um pintor, ele vai olhar uma pessoa que ganha 2 mil por mês e vai cobrar um valor. E vai olhar um cara que ganha 10 mil por mês, 30 mil por mês, e vai agregar um valor maior. Ou tô errado? Não, isso acontece muito. Isso. No entanto que chega alguém com uma Porsche, né? A pessoa já vai olhar, mas peraí. Aí o cara chega com um carrinho popular, já muda a situação. Isso é normal, isso é do brasileiro. Infelizmente, essas coisas acontecem. Não deveriam ser assim. Porém, a gente sabe que existe essa situação ali do que a pessoa tem, o poder aquisitivo e tal. Sobre a questão dos orçamentos, no começo, eu sofri muito com isso e acredito que todas as pessoas, quando estão no início de alguma coisa, elas sofrem. Por quê? Se você não tem a mentalidade de se conectar com quem já está fazendo aquilo há mais tempo e ir aprendendo os caminhos, você acaba levando umas pancadas. E não foi diferente comigo. Lá atrás, há muitos anos atrás, no início, eu pegava a obra num preço muito baixo, perdia dinheiro. A grande diferença foi, cara, nunca abandone o seu cliente. Seja fiel sempre. Independente de ter lucro ou não, independente de, às vezes, o cliente brigar com você, seja lá por qual motivo. Então, assim, ter sempre essa lealdade no sentido de, cara, se eu dei a minha palavra ela é uma flecha, eu vou até o fim. E claro que, na medida que você vai errando, a pessoa que ela é sábia, ela tem que buscar conhecimento para ir melhorando aqueles pontos. E foi o que eu fiz. Eu comecei a conversar com pintores que eram muito mais experientes, com pessoas que já eram empreendedoras há muito mais tempo, e comecei a pegar uns feedbacks, uns toques, e fui ajustando.
tendo essa ideia, essa cabeça, eu pensei, bom, agora com base no que eu já aplico, como é que eu posso fazer as minhas precificações? E aí foi onde eu sentei no computador e comecei a estudar as minhas próprias precificações. Eu disse, cara, qual é o meu público? Meu público é A, B ou C? Ah, meu público é esse. Qual que é o ticket médio das obras que nós fazemos? É esse. Então, com base nas minhas informações, eu comecei a criar tabelas. E eu respeitava essas tabelas. Pô, que massa, Então, né? esse foi o ponto, sabe? Onde me tirou de um lugar de errar muito para que eu começasse a me refinar, me ajustar e seguir um caminho que foi bem legal. Cara, que massa ouvir isso, que massa. E é muito sobre isso, né? Tem um livro que Thiago Brunet, o nome do escritor. Especialista em pessoas, o nome do livro. E ele coloca que a nossa jornada, e de todo mundo, ela sempre vai ser a seguinte. Ela é dividida em 5 pontos. O primeiro, ele diz que é o momento em que tu é apenas modelada. Então, tu nasce e tu é modelado. Modelado pela tua mãe, modelado pelo teu pai, modelado pelo padrasto. Tu é modelado. Tu vai formar em ti o que é o outro. Normalmente, se tu vê um pai caminhando, o filho vai atrás igual. Isso. Caminha rápido, caminha devagar. Tu é modelado. Depois, chega um momento, que é o segundo momento da vida, segundo o Thiago Brunet, em que tu começa as tentativas e erros. Tenta, erra. Tu ainda tá no momento ali em que tu tá se descobrindo. E é normal isso. Por Sim. exemplo, a média de idade aqui no escritório de pessoas trabalhando é entre 17 e 25. Excepcionalmente, tu está aqui conosco porque a gente viu uma identificação com 31 anos. A minha esposa tem 35. Mas nós somos as pessoas mais velhas. A média de idade é 17 a 24. E nós temos que entender que esse pessoal entre 17, 24, 25 está no momento de transição, onde a pessoa ela não se descobriu ainda. E às vezes até uma pessoa com 31 ou mesmo com 40 não se descobriu ainda. A pessoa morre com 60 e ainda está nessa frase. Ainda está nessa fase, se descobrir. Depois vem um terceiro momento, que é o momento em que a pessoa ela encontrou seu propósito. Cara, meu propósito de vida é ajudar pessoas. Meu propósito de vida é ensinar a empresa. Meu propósito de vida é converter pessoas a Cristo. Encontra o seu propósito. E quando a pessoa encontra o seu propósito, ela passa por um momento mais desafiador. Aqui existe uma grande divisão, segundo o Thiago Brunet, e eu dou muita razão para o discurso dele. O que ele diz? Descobrir o teu propósito, tu tem que se especializar naquilo ali. Ou seja, tu tem que pagar para aprender. Tu tem que ir lá no pintor e pagar para ele um curso. Tu tem que ir lá na instituição americana pagar um curso. Tu tem que se tornar especialista naquele teu propósito. Isso custa dinheiro. E daí, às vezes, tu vai ter que abrir mão de umas coisas para se tornar especialista naquilo ali. E daí depois vem o quinto e último momento, que é o momento em que tu se torna daí referência. É muito legal. E se tu tem bem claro isso, é muito legal, porque daí tu consegue ver o momento que tu está na tua vida. Qual o momento que tu está na tua vida, segundo a teoria de Brunet? Então, olha só que massa, né, cara? Pra gente fazer um espelho da gente e ter o cuidado de olhar a pessoa que está na nossa frente e verificar, cara, eu vou respeitar o que a pessoa está vivendo, porque eu sei o momento que ele ou ela está vivendo, né? E daí vem aqui essa pergunta, ouvindo o teu relato. Porque nesse cenário de empreendedorismo, porque nesse cenário em que, me parece, estava ali entre a transição 3 e 4, tu disse, eu quero o direito. Cara, olha só que história legal. Aprendi a trabalhar com construção civil, me coloquei no lugar de empreender dentro das pinturas imobiliárias, montei a minha empresa, fiz muita obra, pintamos para tudo que é lado, para cá, para lá e tal. Foi um tempo muito legal, muito, muito aprendizado. Chegou um dado momento que eu falei, cara, não quero mais mexer com isso, vou empreender em outra coisa. Mudei totalmente. Abri uma loja agropecuária na cidade de São João Batista, que
Ainda bem ela existe até hoje, o pessoal que está tocando lá está bem próspero, bem feliz e muito legal por isso. Montamos essa loja, tocamos ela um certo tempo e como tudo na vida vai de encontro com isso que você acabou de colocar no sentido de, cara, qual é o teu propósito? Porque não adianta a pessoa ser um círculo e querer se encaixar no quadrado. Não vai fechar. Total sentido. Tem que encaixar. Dentro da pintura, encaixou. Chegou um certo tempo da minha vida que eu pensei, cara, eu preciso de algo mais, fazer algo diferente. Comecei a empreender dentro do ramo agropecuário. Cheguei a cursar um semestre de medicina veterinária. Bah, que massa! Fiz medicina veterinária, tentando me encontrar dentro daquilo. Cara, pensando assim, vou montar uma clínica dentro do meu próprio negócio, aquela coisa toda e tal, um plano, né, futuro. Mas no fim, faltava alguma coisa, tava estranho. Parada da tentativa e Tava erro. estranho. Cara. E aí eu pensando, comecei a me conectar com algumas pessoas. Por isso que eu acho muito legal essa tua visão, eu tenho essa visão também, e todas as pessoas que estão no sucesso ou que estão perto de chegar no sucesso têm essa visão, que é o quê? Cara, o conhecimento ele tem que ser abundante, ou seja, você tem que transbordar para as pessoas. Você tem que transbordar, você tem que estar conectado com pessoas. Ou seja, cara, eu quero aprender com aquele círculo que eu estou. Né? Tem uma frase que ela é muito dita nas redes sociais, em tudo que é lugar aí, que é assim, você é a média das 5 pessoas que estão perto de você. Né? Se você anda com pessoas que bebem muito, que são fodidas, que trabalham, recebem, torram todo o dinheiro, você vai ser o sexto dessa galera, infelizmente. Agora, se você se coloca num lugar onde anda com empresários, fala com pessoas inteligentes, com pessoas sábias, pessoas que estão sempre fora da curva, você começa a virar essa pessoa também. E foi o que aconteceu na minha vida. Aí eu comecei a andar com algumas pessoas, dentre essas pessoas tinham alguns policiais, comecei a fazer amizade com essa galera, e aí falando sobre direito, falando sobre a lei penal, falando sobre processo penal, falando sobre isso e aquilo, eu disse, cara, que mundo é esse que eu não conheço? Pô, mundo penal, direito, o que é isso aí? Que eu até então era totalmente desconhecido para mim. Comecei a estudar e comecei a buscar conhecimento nesse sentido, eu disse, cara, vou ser delegado de polícia. Vou ser delegado de polícia. Aí comecei a conversar com eles, me explicaram como é que funcionava tudo. Me inscrevi na faculdade, meti pressão ali no curso de Direito. Quando eu saí do 3º período para o 4º período, eu disse, cara, eu não posso ser delegado de polícia, não quero essa vida para mim. Porque eu já estava estudando sobre isso e já estava buscando entender como é que seria a vida de um delegado de polícia, né? Acreditando que seguiria isso para minha vida. E aí, novamente, contato com pessoas, advogados, e conversando sobre esse mundo jurídico, até mesmo dentro da faculdade, né, experiências ali dentro da faculdade, foi onde começou a sentar no meu coração esse desejo. Cara, ao invés de seguir o mundo, as carreiras policiais, eu vou advogar. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero advogar, poder ajudar as pessoas dentro dessa profissão, dentro desse lugar que eu estou me colocando. E graças a Deus, sinto assim, com muita alegria e com muita energia de que, cara, me encontrei nisso. É o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Pô, massa. Da hora, né? Mas tu perceba que a tentativa e erro, ela vai longe, né, irmão? Vai. Olha só, 31 anos, cara. Vai. E daí Mas até aquele que tá nos vendo, cara, se tu não encontrou, fica tranquilo. Só não para. Esse é o ponto. Só não para, porque... E uma coisa muito importante. E aqui, tu é cristão, acho que isso é muito legal de falar para quem tá ouvindo a gente. Além da gente querer encontrar o nosso propósito, a gente tem que ter fé e pedir para Deus. Tem uma parábola que eu acho muito legal. Em que Jesus, ele estava caminhando e durante essa jornada tinham centenas de pessoas ao redor dele e os discípulos, e todo mundo encostava e pegava e meio quase assediando Jesus Cristo. E tinha uma mulher lá, estava há mais de meia década, sangrando e não cessava aquela hemorragia. Mas ela tinha uma coisa, fé. E sobre isso que eu falo com aquele que nos ouve, que não encontrou o seu propósito, para que ele tenha fé. Porque se ele tem fé que vai encontrar o propósito, ele encontra. Por quê? Jesus andando,
1000 pessoas ao redor, encostando e pegando, excedindo. Mas essa mulher, quando encostou nas vestes de Jesus, com fé, Jesus disse: quem me encostou? Aham. E os discípulos disseram: como assim, Senhor? Todo mundo está me encostando. De E ele mim disse: saiu virtude. de mim saiu virtude. Quem me encostou? Quem? Isso é A muito fé, legal. irmão. Isso é muito legal. Se ter fé, as coisas acontecem. Agora, se não ter fé, só querer encontrar o propósito, divaga muito mais tempo. Mas se com fé ter o propósito te encontra mais rápido. Então, a sacada é que, cara, tenha fé em Jesus Cristo, em Deus, ou na sua religião, no que você acredita. E tudo vai mais rápido acontecer. Acreditar em algo mais. Não acreditar só no seu propósito, é em algo mais. E daí o Isso. propósito ele vai se apresentar. Isso. Essas... A pergunta é, tu estava em oração quando tu estava estudando e buscando o teu propósito? Cara, isso é muito legal. Eu fico até meio emocionado com isso, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher crente em Jesus, uma discípula do Senhor. Sim. Ela sempre frequentou a igreja e tal, e ela desde muito novo, ela nos colocava nesse lugar. Lembro-me de várias vezes dormir embaixo dos bancos da igreja, não queria ir para a igreja, a mãe levava eu e a minha irmã, éramos só nós três, e nós ficávamos ali. E hoje eu tenho muitas lembranças de coisas assim que eu digo, cara, muito obrigado, muito obrigado. A minha mãe faleceu de câncer, e até aquele momento, tudo que ela me ensinava era uma coisa assim que tipo, beleza mãe, tá certo. Da situação de eu ter que enterrar a minha mãe, cara, dali pra frente, tudo mudou muito na minha vida. Foi onde, buscando em Deus, buscando na fé e buscando em não me contentar com a vida que eu estava levando e vivendo, foi que eu consegui me encontrar, né, propriamente dito. Então, como mencionei, a minha mãe, ela foi um pilar, assim, fundamental na minha vida, tanto na minha quanto da minha irmã. E, cara, você ter que enterrar um pai, uma mãe, cara, dói demais. É algo muito triste. Só que traz muito aprendizado. E eu busquei de toda essa situação triste, lamentável, buscar força e aprender com tudo isso. Então, no sentido da fé, eu compacto muito com isso. Eu acredito sim que cada um tem o seu tempo. Né? Tem pessoas que se descobrem com 20 anos, com 25, outros com 60, e tá tudo bem. Cada um tem uma realidade, cada um veio de uma base familiar diferente do outro. E o pior erro que o ser humano pode fazer é ficar se comparando. Eu me comparar a você, você com outro. Isso não é legal. Por quê? A partir do momento que você começa a se comparar com as pessoas, você começa a querer se enquadrar e se encaixar naquilo, que não é uma verdade. Por quê? Porque a tua vida, a tua verdade, é você quem vive. Então eu, hoje com a idade que tenho, estar onde eu estou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. E não me comparando a outros parâmetros e outras pessoas. Porque eu entendo que o importante de tudo é você estar feliz, você estar bem e estar se sentindo realizado dentro daquilo que você se propõe a fazer. E eu sinto isso, fico muito feliz. Cara, e a comparação, porque olha só, pegando a ideia do Thiago Brunet. Se a vida ela é feita de 5 fases e tu tá na segunda, não tem como tu se comparar com a quinta. Exato. Cara, tu ainda tá na tentativa e erro, irmão. Isso. Como que tu vai se comparar com quem já tá sendo referência? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Não tem 3 fases ainda pra virar referência. O cara tá na tentativa e erro. E, cara, olha só. Nessa seguida aqui da indagação, escolhi lá, me identifiquei com o direito. Cara, como que chegou o direito previdenciário, o auxílio acidente na tua vida? Porque começou lá no início a parte do concurso público, vem a parte do direito penal, que a grande maioria das pessoas acabam até casando com o direito penal ali durante a faculdade, depois tem um divórcio, ali vão pra família, etc, etc, direito trabalhista. Mas, cara, em que momento da faculdade tu se encontrou dentro do direito previdenciário e como tu caiu?
nesse contexto envolvendo o auxílio-acidente, ô Lucas? Tem algo que é muito dito dentro, né, do mundo jurídico que eu compactuo com isso. Eu acho bem legal e bem pertinente, que é o seguinte. Não é a pessoa que escolhe a área, né? E sim a área que ela começa a vir através de uma pessoa, através de uma demanda, através de uma necessidade familiar, e ela começa a se adequar à vida da gente e a pessoa vai se colocando naquilo. Falando propriamente do direito previdenciário, eu tenho um grande amigo, que é um advogado muito renomado também, uma pessoa muito legal, muito bacana, o Dr. Jaderson Trombelli. E ele é um previdenciarista há muitos anos também, e é um excelente profissional nessa área. E conversando com ele, assim, fora dos holofotes, a amizade pessoal e tal, ele começou a me falar sobre esse mundo, sobre a questão do direito previdenciário e tal, né, em poder fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas. Tem o seu João que trabalhou a vida inteira, hoje está cansado, muitas vezes doente e quer se aposentar. Quem que esse cara vai buscar para essa situação? É um advogado previdenciário. Tem uma pessoa que ficou doente, precisa se encostar pelo INSS ou ficar em auxílio por incapacidade temporária. Quem que ela vai buscar? Um advogado previdenciarista. E também a questão do auxílio-acidente. Então, nessas conversas informais, eu fui aprendendo um pouco sobre isso, né? Tive uma jornada também ali junto com ele, onde eu pude ter a oportunidade de dar uma refinada dentro das minhas técnicas previdenciárias. Então, esse foi o passo inicial que me fez entrar nesse caminho previdenciário. Cara, que massa. Curiosamente, isso... Eu não sabia que tu tinha ali uma amizade próxima com o Dr. Jader. O Dr. Jader, não sabia que a gente iria se encontrar aí durante a nossa jornada. Mas deixa eu te contar uma história. Durante toda a faculdade de Direito, trabalhei de sapateiro. Não fiz estágio no fórum, não fiz estágio de advocacia, nada. Não tive uma certa dificuldade para conseguir a bolsa, então tinha que ralar, né, cara? Sim. Trabalhava lá no final de semana e pau, me formei. Quando me formei, peguei a OAB, eu larguei currículo pra todo mundo, cara. Que tu imagina. Ninguém Aquela me chamou, sede cara. E eu tava que nem um leão, uma fome que eu comia até sem sal a comida. Pô, ninguém me chamou. Primeiro mês ninguém chamou, segundo mês ninguém chamou, terceiro mês ninguém chamou, quarto mês ninguém chamou. E daí eu comecei a ir procurar os colegas de faculdade que tinham escritório. Cito aqui o Dr. Diego, Dr. Gilmar, pessoas que se formaram comigo e que abriram um escritório. Uhum. E levei um currículo, trabalhei com vocês aí 1 mês, 2, para aprender e depois dar os primeiros passos. Mas aqui tá difícil até pra mim agora, né, cara? A gente se formou mês passado, porra. Como é que é isso? Aquele início de carreira meio... Não tem como pagar já um advogado, né, irmão? Mas vai lá. Até que pensei, puta merda, vou ter que fazer eu mesmo, irmão. Não tem pra onde correr. Sim, já tinha organizado as coisas para abrir o escritório, só que queria trabalhar uns 6 meses, 1 ano aí no escritório para conhecer como é que é a didática. Fui para casa, olhei aqueles móveis lá, cara, vamos abrir. Meter a cara. Alugamos a sala, botamos os móveis para dentro, placa parcelada e dali no meio. Só vai. E chegou o primeiro cliente, e chegou o momento de fazer a petição inicial. E chegou o momento de protocolar. Eu não sabia o que era o sistema do Poder Judiciário. Não sabia nada. Sim. Quem fez a primeira petição inicial pra mim foi o Dr. Jader. Tá brincando, cara? A primeira, cara. Cara, olha só, velho. A primeira. Ele não tinha OAB ainda. Observação pertinente, Aham. tá? Ele não tinha OAB ainda, mas ele trabalhava com a esposa dele na época. Eu lembro que levei o notebook lá na casa dele, senhor Moraes. Aqui é o sistema, petição inicial se distribui assim, se numera, petição número 1, procuração número 2, declaração de proficiência número 3. O sistema que hoje vocês usam aqui no escritório, eu aprendi com o Dr. Jader, cara. Olha só, velho. Que coisa, né? E daí ele protocolou a ação na época, caminhou a OAB, e logo depois, daí pedi pra ele ajuda mais umas 2, 3 vezes pra peticionar, e daí depois toquei-lhe o pau sozinho. O cara pega o modelo ali, aprende bem. Sim, mas olha só, aonde eu quero chegar com essa história? Em algum momento, o Dr. Jader te falou que me ajudou? Cara, ele comentou pouquinha coisa. Cara, aí é que tá.
a gente ajuda sem esperar nada em troca. E isso reverbera pro resto da vida, na vida das pessoas, irmão. Isso. Cara, fazer o bem sem esperar. Cara, é a chave, uma chave espiritual pra prosperidade. Registrado em nosso abraço, nosso carinho pelo Dr. Jared, que com certeza. ajuda pessoas e é um dos advogados, digo sem medo de errar, melhores aí de Santa Catarina. Ah, com certeza. O bicho é bom, tá? Com o bicho certeza. é bom. Cara, e vamos lá. E conta aí pra nós. Começou ali a atuar. Começou ali a história com o direito, começou ali a trabalhar em escritório. Como é que foi, cara, a parada do primeiro cliente, primeiro atendimento, claro, respeitando ali as regras éticas e o nosso código de ética e etc. Como é que foi o atendimento com o primeiro cliente? Como é que foi desenrolar essa parte do auxílio acidente, cara? Como é que foi essa parte? Olha só, algo muito legal que passou na história. Quando eu tinha ali meus 15 anos, ainda em Nova Trento, eu pensei assim, cara, eu vou vender alguma coisa, vou trabalhar com venda. E ali dentro da cidade existe um centro comercial que ele é muito fomentado, que todo mundo conhece, que é o Vígulo, né, a Madre Paulina. E aí eu fui conversar com um amigo meu que tinha loja na época, pensei, cara, quero vender, quero aprender a ser vendedor. E ele falou, não, beleza, vem trabalhar aqui sábado e domingo. E quem despertou esse interesse pela venda? Foi alguma pessoa que tu seguia ou já veio, ou de Nova Trento mesmo, essa inspiração? Na verdade, eu trabalhando como pintor, eu entendia que um dia eu ia precisar vender aquele trabalho. Ah, boa, perfeito. E aí eu já li alguns livros e tal, na época, há muitos anos atrás e tal, mas eu buscava isso. E aí eu comecei a entender isso. Já lia sobre vendas, cara? Quantos anos? Tinha 14 anos. Já lia 14, sobre 16. vendas? Aham. Cara, que é isso, irmão? Eu fiz um canal no YouTube, isso foi em 2007. Eu era trilheiro, gostava muito disso, e eu e os meus amigos, cara, vamos abrir um canal no YouTube e começar a postar vídeo? Lá naquela época a gente fez isso. Pena que nós não demos sequência, senão quem sabe hoje seríamos aí milionários dentro do YouTube. Thiago Negro aí. Então assim, sempre buscando, cara, a caixinha tá aqui, o que tem fora da caixa? Então sempre com essa ideia. E daí foi onde eu me coloquei nesse lugar de vender. Olha que legal. Comecei a trabalhar no sábado, cheguei no horário certinho e tal, não fazia ideia o que eu precisava fazer. Fui lá falar com meu amigo, ele disse, o cliente vem, tu atende e tal, pede o que ele quer, fala da loja. Eu atendi o primeiro cliente, com 2, 3 minutos de atendimento eu comecei a chorar. Cara, eu lembro como se fosse agora. Eu comecei a chorar assim porque eu travei. Sério? Eu não sabia o que eu falava, eu não sabia o que perguntava, travei. Eu travei. E aí eu comecei a chorar e tal, meu amigo já veio e resolveu a situação ali. Eu fui para trás da loja, sentei lá e respirei. Ele veio conversar comigo e disse, cara, me desculpa, eu não posso fazer isso. Não consigo, velho. Eu não consigo, cara. E aí ele me passou alguns insights e tal, acabou meu dia, fui embora. E aí tá, foi uma situação, fiquei mais um tempinho ali, mas isso foi um primeiro momento, assim, uma primeira apresentação com as vendas. E dali em diante, até o dia de hoje, eu sou apaixonado por vendas. E o que é uma venda? Uma venda nada mais é do que você falar do teu produto, de que você solucionar um problema na vida de uma pessoa. Seja um produto físico, seja um infoproduto, seja uma prestação de serviço. Sim. Então, isso eu acho muito legal, muito legal, muito legal. E acredito sim que o vendedor, ele é um cara que ele se supera sempre. Porque, no fim das contas, não morre da fome quem sabe vender. Isso é muito legal. E assim, só para trazer a conexão com o previdenciário, quando eu fiz o meu primeiro atendimento com o cliente, eu estava dessa maneira também, igual um leão, querendo trabalhar, querendo fazer. E o cliente veio, sentou na minha frente, e eu já tinha estudado, já conhecia as técnicas. Eu disse, cara, qual que é a tua situação? Fiz toda a triagem, tudo certinho e tal. No fim, nós viramos amigos, fizemos ali a demanda para ele. Cara, foi um sucesso. Curiosamente, muito nossa legal. reunião de hoje. Muito legal. E assim, o mercado precisa de pessoas que inspiram pessoas e que explicam para elas que é tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. Sempre foi, e sempre vai ser sobre pessoas. Pode vir a IA que for, cara. Exatamente. Por trás da IA vai ter alguém, vai ter uma pessoa humana ali que pensa, cara. E tem uma coisa muito legal que às vezes a gente aprende isso na dor. Aprende, supera, caleja, mas a gente acaba não trazendo isso de uma maneira didática para pessoas que estão do nosso lado, e daí olha a pessoa sofrendo por que o cara sofria, mas tem uma dificuldade de transparecer aquilo para a pessoa.
E tem uma analogia que eu acho muito legal, que é a seguinte. O vendedor e toda e qualquer pessoa, sempre para que ela tenha uma evolução, ela necessariamente vai passar por um período de dor, que aquilo a vida, me parece, coloca de uma maneira proposital para ver se está preparado para o segundo estágio. Qual que é esse momento? É o momento em que tu desce para o fundo do poço e que não tem como descer mais. Ou tu fica, ou tu sobe. Mas não tem como ficar pior. Porque quando tu tava lá na loja e tu foi lá pra trás e começou a chorar, ou tu chora e vai embora e acabou. Porque não tem como ficar pior, cara. Já Sim, o pior travou. de tudo já aconteceu. O pior de tudo já aconteceu. Só que depois do pior, a ascensão. Isso. A ascensão, ela vem, cara. E Depois, detalhe... não tem como pior. Cara, só voa, irmão. E Só detalhe voa. que assim, ó, como foi bem colocado, acontece coisas na nossa vida, todo dia, todo momento, até o nosso último dia de vida, elas vão acontecer. Que é o quê? Situações que sempre vão te levar para dois caminhos. Ou você cresce com aquele problema, ou você sente e chora. Eu ali naquela situação, muito novo e tal, sentei, chorei, fiquei triste, só que depois eu fiquei pensando sobre aquilo. E a minha sede de buscar algo maior era tão grande e entender essa situação de tipo, cara, eu preciso vender, eu preciso aprender sobre isso, que me fez caminhar tudo que eu caminhei até hoje, tipo, e ser um cara apaixonado por vendas, leio muito sobre isso, gosto de falar sobre isso, gosto de poder me conectar com pessoas que falam sobre vendas, porque não virou um trauma, muito pelo contrário, foi uma chave que me fez dar muitos passos. Tem um livro que é muito bom, cara. Bíblia das Vendas, já leu? Já li. Cara, aquele... Quando eu vi o nome do livro Bíblia das Vendas, eu disse assim, cara, esse bicho aí foi xarope. Top, né? Esse cara aí foi xarope. Ele, ou esse cara tá louco, tá se achando, ou realmente é brabo o livro. Porque ousadia pra colocar o nome do livro Bíblia das Vendas... Tem que ser fora da Cara, curva. o cara foi fora da... Eu confesso que eu não dei muito crédito pro livro. Eu sabia que, cara, eu vou dar uma chance pra esse cara aí, cara. Vou dar uma... Peguei o livro pra ler. Meu Ele é bom, ele é amigo, bom. eu devorei... Aquele foi tão bom, mas tão bom na minha vida, que o dia que eu encontrei um cara, foi um cliente aqui no escritório. Encontrei esse cara e eu tava vendo, cara, que essa pessoa, ela só tinha que entender de vendas para a vida mudar. Eu senti no coração, peguei esse livro, ele estava aqui no podcast, peguei esse livro e disse assim, cara, lê esse livro e a tua vida vai mudar. Eu fiz minha parte, faz a tua. Isso é muito Só legal. lê esse livro, Isso meu é irmão. muito legal. Lê, mas assim de coração, meu irmão, lê. Porque não tem como eu ler para ti, é só depende de ti. Tá aqui ele. Entreguei. E antes dele ir embora, eu disse pra ele, depois que terminar de ler, tu vai ler pela segunda vez. E quando terminar de ler a segunda vez, tu vai ler a terceira. E na terceira vez que tu lê, tu vai querer ler a quarta. Faz jus ao nome Bíblia. Tu vai querer, porque, cara, vai transformar a tua vida. A pergunta é, a pessoa leu o livro? Não leu. Não leu? Não, Nossa. eu tenho certeza que não leu, porque tá do mesmo jeito. Não Isso, leu. isso é uma característica. E assim, cara, tudo depende de uma ação. Isso. E às vezes o que impede a pessoa do sucesso é a falta de ação. A procrastinação. É a procrastinação, cara. Então não depende o teu sucesso, não depende o meu sucesso, Moraes, de um curso, de um mastermind, de uma imersão. Depende da porra da pessoa, cara. Isso. De ter ação, velho. Sim, se a pessoa não ter ação, não muda. Não muda. Um curso não vai mudar a vida da pessoa. O que vai mudar a vida da pessoa é a ação. Isso. É a ação, cara. Isso, exatamente. Sem ação não tem reação, não cara. tem nada.
Tem uma frase que eu gosto muito, 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 que engloba essa temática de livros e tal, que ela fala assim: pássaros têm asas, portanto voam. Seres humanos têm livros. E isso é incrível, porque quando a gente para analisar... Eu já fiquei pensando e meditando e mastigando essa frase. Disse, cara, mas o que o autor quis falar sobre isso? E, cara, a visão que ele trouxe foi muito top. Justamente essa visão de sair de onde você está. O pássaro, ele está em um lugar, ele abre as asas, ele sai voando. Ele sai para novos horizontes, ele enxerga novas coisas. E a pessoa que ela tem o hábito e implementa isso na sua vida, na sua família, de ler, de buscar o conhecimento, cara, muda toda a história. Muda toda a história. Se tem um hábito que é incrível na vida de um ser humano, é o hábito da leitura. Cara, eu partilho da mesma ideia, tá? A leitura, ela muda vidas ou referências, porque a gente se molda, né? Só que assim, a referência, ela é um pouco difícil, porque o que que acontece? Para ti ir para um outro nível, Lucas, para mim, Moraes, ir para um outro nível, eu tenho que ter pessoas de outro nível. E o que que acontece, via de regra, na nossa vida? Tu tá com pessoas do teu nível ou nível abaixo. As pessoas, elas não te dão espaço. Ah, quer ser milionário, anda com milionário. Mas, cara, se eu não ser milionário, os milionários não vão me dar espaço. Sim. É difícil. Sim. Ah, vai ir numa imersão, fica lá 1 hora, 2 horas, beleza, mas depois acabou. Então, ou é modelagem, pessoas para te se espelhar, que estão num outro nível, tem uma outra inteligência, tem uma outra visão, e daí isso tu vai ter que pagar muito caro para ter, e mesmo assim provavelmente vai ser pouco tempo, e os caras não vão te dar espaço, não vai dar na roda de amigos. Não seja hipócrita, cara. Quem não é milionário não tá no meio de milionário, a não ser que paga para estar lá. Então o que que eu vou fazer? Ora essas? Ler? Sim. Assistir? Isso. É o único modo que tem. Assistir é um pouco perigoso. Porque quando tu assiste, na maioria das vezes tu não pensa, tu só assiste, tu é alienado por aquilo ali. E tu esquece rápido. Agora, quando tu lê, não. Quando tu lê, tu tem que fazer a cabeça pensar. E daí entra mais fácil e fica ali no inconsciente a leitura, né? É diferente de ver. Isso. Mas a reflexão é, cara, ou tu escolhe a leitura como sendo um caminho, ou o caminho ele vai ficar muito mais difícil e bem mais demorado, tá? E assim, só fazendo um adendo sobre essa questão, o próprio Pablo Marçal, que é uma pessoa que todo mundo conhece, tem pontos que eu acho muito legal e tem pontos que eu discordo. Dentre dessas questões, ele traz assim, cara, pague os acessos, pague o acesso, E tá encurta certo. o caminho. Tá certo, velho. Tá certo. Para quem tem essa disponibilidade, segue o baile. Agora, para quem não tem, faz muito sentido o que você trouxe, que é o quê? Vai ler. Por quê? Cara, você pega títulos e livros de pessoas que foram ícones da história. E você vai ali e paga R$50, R$100 e você tem aquele conhecimento para você ficar comendo aquela história ali dia e noite, aprendendo com aquilo. Então, olha só, uma pessoa nasceu, viveu, aprendeu, errou, ajustou, escreveu um livro. Aí você vai lá, compra todo aquele conhecimento para você aprender. Então, assim, ó, é tudo sobre agir, como você trouxe. É tudo sobre o nosso passo. E claro que quanto mais a pessoa se coloca nesse lugar, mais ela vai crescendo. E, cara, e esse primeiro cliente que tu atendeu, deu bom? Foi bem legal. Foi bem legal. Cara, foi bem legal. Massa. Ei, e conta lá, vamos lá. Vindo aqui para esse momento. Desde lá, do momento de empreendedorismo com pintura, de vendedor, até esse momento que tu tá vivendo aqui. O que tu percebe, cara, é uma das coisas mais importantes para o operador de direito ele ter quando dá relação com os clientes. Se tu puder colocar aqui uns 2, 3 pontos para nós, ô Lucas, que tu entende como sendo assim, cara, isso aqui eu penso que sejam os pilares para um advogado atuar, com o conhecimento que você tem hoje, é claro. Né? Certo, vamos lá. Eu entendo, e para mim faz sentido o quê? Primeiro ponto, a pessoa ela tem que saber o mínimo daquilo que ela está fazendo. Perfeito. Eu não estou falando que tem que ser um doutor naquilo, tem que ser um expert, não é isso, mas ela tem que saber o mínimo. Isso é um ponto. O segundo ponto é o quê? Ter a coragem de romper, ou seja, vou atender o meu primeiro cliente. Isso é fundamental, porque não adianta você ficar sentado numa cadeira sem fazer absolutamente nada.
Então, assim, você tem que ter o conhecimento mesmo que básico e ter a atitude. E o terceiro ponto é o quê? É você pegar todas essas informações e moldular isso tudo dentro de uma situação só e entregar algo que faça sentido para o cliente. Né? Isso falando especificamente das questões advocatícias e previdenciárias. Então, no meu entendimento, seria basicamente isso. Porque tem muitas pessoas que elas ficam pensando assim, cara, eu vou estudar muito, eu vou aprender muito para só depois eu atender cliente ou eu ter o meu escritório e tal. E para mim não faz muito sentido isso, por quê? Porque, cara, é melhor você, como foi trazido aqui que eu achei muito legal, é melhor você, cara, quer saber, eu vou montar meu escritório, eu vou fazer esse negócio acontecer. E você se colocar naquela situação e depois que você deu o primeiro passo, você dá o segundo. Aquela velha premissa que todo mundo fala assim, guardar dinheiro eu não consigo. Agora, se eu tiver uma conta, eu dou o jeito de pagar essa conta. Então seria a mesma premissa. Você primeiro aprende o básico, aprende ali, dá o passo e depois pega tudo isso e resolve o problema do cliente. E a parada do... Beleza, saber o mínimo. Show de bola. E essa parada aqui da coragem. O que tu pontua aí pra galera que tá começando aí, ô Lucas? A coragem, o atender, é estratégia, é estudo ou é dom? Muito bom isso. Eu entendo que existam todos os pontos. Né? Existe a pessoa que tem o dom, existe a pessoa que precisa da estratégia e existe a pessoa que precisa se conectar com quem tem a estratégia e o dom. Uma boa. Então, assim, entre todas as classes, eu entendo que faz muito sentido. Se você tem o dom, você tem aquela voracidade dentro de você, cara, segue o baile. Se você não tem o dom, você precisa refinar as suas técnicas. E como é que você refina? Buscando conhecimento ou se conectando com quem já faz isso. Então, dentro do atendimento previdenciário, eu entendo que para a galera que está começando, para a galera que, tipo, cara, eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. E aí tem aquela frase que alguns anos atrás aí foi muito dita nas redes, que é comece pelo como. PNL, Programação Neurolinguística, traz muito isso. Comece pelo como. Como isso? Como aquilo? Como é que eu faço? Como é que eu chego lá? Então, é uma dúvida muito frequente das pessoas o passo a passo. Como é que eu vou fazer isso? Então, assim, você tem que ter o mínimo de inteligência e a percepção de, cara, o que eu quero fazer? É um bom atendimento para o meu cliente? É atender bem o meu lead previdenciário, a pessoa que vem falar comigo? Se eu não tenho as técnicas necessárias, eu vou colar do lado de quem tem e vou aprender isso, né? Seja com uma reunião, seja com um livro, seja com conhecimentos das mais variadas maneiras. Cara, e se tu pudesse compartilhar conosco aqui 3 técnicas baseado aí na leitura que tu fez, na experiência que tu tem, 3 formas de atender o cliente para que realmente exista o que tu falou lá no início do primeiro cliente que tu teve, que é a conexão. 3 formas de atender para que a gente tenha isso e isso se desenvolva de modo a gente continuar vendendo ali para o mesmo cliente. O que tu já conseguiu desenhar o que tu está fazendo e está dando certo? E daí, fazendo essa pergunta, aí depois a gente vem para um outro cenário, que é o que a gente está vivendo aqui no escritório. 3, cara, o cara lá que está escutando a gente, jovem advogado, e quando eu digo jovem advogado, é jovem advogado, com 40 anos, jovem advogado com 35 anos, mas que ele não entendeu ainda o jogo, que é sobre vendas e não é sobre conhecimento jurídico. Então, vindo para isso que tu manja, e que é uma das coisas que eu mais admiro em ti, ô Lucas, na parte das vendas, 3 coisas que tu poderia dizer pro cara que tá ouvindo para nós, que não, cara, tá uma merda, cara, não tá entrando cliente, não entra grana. Cara, meu irmão, faz essas 3 coisas aqui pro teu cliente. Primeiro ponto é o seguinte, há anos passados, há tempo atrás, as empresas, onde elas se colocavam? Programas de televisão. Novela, anúncio, estavam dentro dos programas de televisão. O tempo foi passando, o advento da internet, toda essa situação. Hoje as empresas elas migraram para o tráfego pago. E o que acontece? Para o jovem advogado, para essa pessoa que está se colocando no mercado agora, eu entendo que
usar essa ferramenta poderosa em massa é muito favorável. Então, assim, os escritórios hoje que se colocam nessa condição de estar na internet, fazendo vídeo, explicando sobre questões advocatícias, direitos, eventuais direitos e situações, cara, é sensacional. Esse é o caminho. Se colocar na internet, tráfego pago, conhecer sobre esse mundo. Esse seria um ponto inicial para a pessoa, o jovem advogado. O segundo ponto seria o quê? O cliente veio. O que eu vou fazer com esse cliente? Cara, o que eu faço agora? Eu até sei fazer petição, sei protocolar, sei tudo, mas o que eu faço? Cara, primeiro ponto, você precisa criar um rapport. Você precisa se conectar com aquela pessoa. Ou seja, fazer perguntas para ela ao ponto de você entender a vida dela. Se importa em desenrolar para nós o que é exatamente o rapport, ô Lucas? O rapport ele é uma técnica, basicamente, que cria conexão. É um termo em inglês que significa conexão entre pessoas. Ou seja, eu vou falar com você, ou você vem falar comigo. Todas as pessoas, via de regra, elas têm objeções. O que esse cara quer? O que esse cara vai falar? O que ele vai me vender? Será que faz sentido ou não? Então, assim, todo mundo levanta um muro. O rapport, ele vem e ele quebra esse muro, no sentido de, cara, pô, essa gravata tu comprou em uma loja, eu conheço essa loja, eu vou lá nessa loja e tal, ou você vai em tal restaurante, eu também frequento aquele restaurante. Você começa a criar pontos de conexão com a pessoa que inconscientemente ela começa assim, pô, esse cara é legal, esse cara é bacana. Inclusive, uma coisa muito legal quando eu falava de rapport, né, na nossa reunião de vendas, a ideia é falar de vendas, né? E lembro de um exemplo que eu dei que ficou muito legal, que disse assim pro cara, lembra do repórter? O que o repórter faz? Às vezes o repórter ele faz uma pergunta e a pessoa assim, verdade, não, isso aí é o seguinte. É ser um repórter, cara. É isso. Ser um repórter. Tipo, como treinar rapport? Vai lá ver como é que os caras estão perguntando na internet. Na internet não, no programa de televisão. É ser um repórter. Exato. É isso mesmo. É isso. É uma coisa que é comum, foi gourmetizada e hoje todo mundo, uau! Verdade. Então, assim, a questão do tráfego pago, né? Falando ali pro jovem advogado. Uhum. Tráfego pago, internet e tal. Se você tem um conhecimento muito grande na tua cidade e você eventualmente teria uma carteira grande ali mesmo, cara, foca nisso. Do contrário, vai focar para a internet. Seria o primeiro ponto. O segundo ponto, o cliente veio. O que eu faço com esse cliente? Cara, conexão. E o terceiro ponto, resolva o problema dele. Porque, assim, beleza, tudo são pessoas. Como criar conexão? Uma dica. Uma dica muito legal, muito interessante que eu já usei, né, nas minhas questões ali quando trabalhava com pintura, quando trabalhava com agropecuária, é justamente essa situação de se colocar à disposição. Se colocar à disposição e fazer a pessoa entender que você está ali realmente para ajudá-la. Perfeito. Show de bola. Maravilha! Ei, massa, né? Já chegamos, estouramos o tempo aí, mas vamos lá. Vamos pro nosso quiz aí. Passa rápido, né? Passa muito rápido. 50 minutos. Ei, olha só, o Lucas. Falamos um pouquinho aí, entendemos quem é o Lucas. Cara aí que ganhou mais aí no nosso coração. Passamos aí pelo momento aí de entender o contexto. Vamos marcar um outro podcast pra gente falar sobre o procedimento do auxílio assistente interno aqui dentro do escritório. Não vai dar tempo da gente entrar aqui no mérito, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o quiz. Pra gente encerrar, vamos fazer esse quiz. O que é esse quiz, de uma maneira resumida? São 5 palavras que eu digo a palavra e tu fala o que efetivamente significa para ti essa palavra hoje. Por que é importante esse quiz? Porque a nossa vida, ela é feita de fases que vão nos levando cada vez mais para um nível de conhecimento, sabedoria, que vão nos surpreendendo e faz com que a gente olhe para trás e diga assim, meu Deus, que eu falei, que loucura, que eu fiz, meu pai. Obrigada por não ter sido preso. Tá vivo. Estar aqui respirando ainda. Por isso, quem foi jovem vai lembrar. Quem foi jovem hoje tem sabedoria, vai pensar assim, o Moraes tá certo. Quem nunca, né? Quem nunca. Deus o livre. Então, cara, o legal desse quiz vai ficar gravado para sempre esse podcast. Então, daqui a 30 anos vai estar lá. Maravilha. No YouTube. Daqui a 10 anos vai estar lá no YouTube. E, cara, de 8 em 8 anos, 7 em 7 anos, a vida, ela dá uma guinada. Dá uma mudança muito grande de 7 em 7 anos, via de regra, é a nossa vida.
E isso não é o que eu tô falando, né? Alguns estudiosos, né, dizem que de 7 anos a vida ela dá uma grande... faz uma grande reviravolta na vida da gente. Então, qual que é a ideia? É tu ver, daqui a 7 anos tu ir lá e ver esse podcast e assistir. Te assistir. Ver o que tu falou que significa trabalho pra ti. Lá no ano de 2026. Cara, 2026 trabalho pra mim era isso. Isso não é trabalhar, porra. Não tem nada a ver. Isso aí, esse significado não é trabalhar pra mim. Trabalhar é muito mais. Ou trabalhar é muito menos. Uhum. Vai depender da tua jornada, o significado que tu vai dar pra palavra trabalho daqui a 7, 8, 10 anos. Vamos lá então? Bora. Então, bem tranquilo, fala a palavra, tu sabe, fala pra ti o que significa segundo o teu coração esta palavra. Beleza. Primeira palavra do quiz, então. Lucas, o que é Deus pra ti? Pra mim, uma pessoa que vive 70, 80, 90 anos, quando muito 100, ela morre. Cara, a vida foi só aquilo? Eu respeito a religião de todo mundo, eu respeito o posicionamento de todo mundo, só que eu tenho o meu próprio. E pra mim não faz sentido nós vivermos, nós trabalharmos, nós criarmos uma família e tantas coisas pra morrer e simplesmente tudo acabar. Então, pra mim, Deus é isso. Deus é o quê? Deus é uma eternidade, Deus é algo que está nos esperando, é a base de todas as coisas. Para mim, Lucas, nada faz sentido se Deus não estiver ali. Perfeito. E o que é pro Lucas saúde, Lucas? Cara, saúde é tudo também. Porque assim como Deus, ele é suporte espiritual, mental, psíquico dentro da nossa vida, é totalmente entrelado e está junto da própria saúde. Porque não adianta você ter muito qualquer coisa, muito dinheiro, muita fama, muito carro, qualquer coisa, e não ter a saúde. Não faz o menor sentido. Então, assim, cuidar da nossa saúde é algo que é essencial, sem sombra de dúvida. E família? Família é um ponto muito legal, muito... Família é o futuro. Não tem como olhar para o futuro, olhar para os anos que virão, sem levar em consideração qual o ponto de partida. Família. Até porque, se não houver família, não tem consequência na nossa própria espécie. A nossa espécie, ela não avança. Por quê? Porque tem que ter família. Um homem tem que se juntar com a mulher, tem que ter o filho cresce, casa com outra mulher, e a filha e tal, toda aquela coisa. Então, no meu entendimento, família é o que dá suporte. Suporte para toda uma sociedade. É o que faz uma sociedade continuar caminhando, é o que faz um homem acordar de manhã cedo, ter uma conduta de ser viril, de, cara, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha esposa, vou cuidar dos meus filhos. O que faz a mulher olhar para o homem e ter essa visão, nossa, como meu esposo é fera, eu amo ele, eu quero cada vez mais que ele avance, porque se ele está bem, eu estou bem, eu cuido do lar, ele traz o mantimento para casa. Então, para mim, família se resume a isso. Perfeito. E trabalho? Trabalho é o que dignifica o homem, né? A própria Bíblia traz isso, de que Adão, quando estava lá no jardim, tendo tudo nas mãos, uma das primeiras coisas que Deus falou para ele, disse, cara, vai trabalhar. Do suor da tua terra aí, meu amiguinho, tu vai cultivar, tu vai lavrar e tu vai buscar o teu sustento. Então, assim, o trabalho é pontos de vista. Tem pessoas que olham para o trabalho, como muitos partidários que nós conhecemos aí de determinada situação, que tipo, não gostam dessa situação. Mas o trabalho é algo sensacional. E quando você se encontra dentro de algo que você faz e tem prazer naquilo, você nem trabalha, você só curte. Porque o trabalho vira algo incrível. Show. E diversão? Cara, olha só, tem uma frase do Roberto Justus que eu acho muito legal, que ele fala assim, o que seria do trabalho sem as férias? O que seria das férias sem o trabalho? Então, assim, tudo na nossa vida é equilíbrio. Não adianta você só trabalhar, não adianta você só ter férias. Não adianta você só ganhar dinheiro e não adianta você não gastar esse dinheiro. Pô. Então, assim, cara, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, tem que pegar a família, tem que colocar dentro do carro, tem que dar uma volta. Ou, né, cada um com seus hobbies, cada um com aquilo que gosta de fazer, mas tem que fazer. Isso é essencial. Pô, maravilha. Tu é um mestre. Hein? Parabéns, tá, Lucas? Muito obrigado. Parabéns. Primeiro de muitos podcasts aí. Maravilha. Valeu. Se tu me permite, naquela câmera ali, colocar aí tuas redes sociais ali, pedir pra galera te seguir e deixar aí um agradecimento. Maravilha. Pessoal, a minha rede social que eu utilizo hoje é o Instagram, né, o lucas.beraldo,
peço de coração aí que vocês sigam também o podcast aqui do Dr. Moraes, que sigam todas as redes sociais do Escritório Moraes Advocacia, que, cara, tem muito conteúdo top lá, muita coisa assim que você vai olhar, vai ver um vídeo e vai dizer, cara, eu tenho direito nesse negócio que eu nem fazia ideia. Então, assim, siga as redes sociais lá, que só tem coisa boa. Obrigado, irmão. Show de bola. Fala, meu povo! Chegamos aí no finalzinho de mais um podcast aqui, de Frente com Moraes, Moraes Podcast. Galera, bate-papo animal, biografias. Se espelhe, tenha alguém realmente como referência. E isso, eu tenho certeza absoluta, vai permitir que o seu caminho ele fique mais leve, ele fique mais tranquilo. Porque você vai ter metodologias, você vai ter insights, vai te permitir não tropeçar em pedras. Por que que eu digo isso? Porque tu não tem como tropeçar numa montanha, tu vai ver, cara, são aquelas pedrinhas no meio do caminho que às vezes tu bate o dedo, dói, às vezes até o cara se machuca ali, cai, dá uma lesão grande no joelho, mas por quê? Tu não viu aquelas pedrinhas. E esse momento aqui, esse bate-papo no podcast, ouvindo biografia, ouvindo pessoas que já passaram por esse caminho, que bateram o pé nessa pedra, você pode não bater, você pode não passar esse perrengue. Você tem aqui à tua disposição a possibilidade de, com mais celeridade, alcançar todos os seus objetivos. Beleza? Ei, diz aí pra mim. Você entende que realmente você pode fazer a diferença na vida das pessoas com o que você está fazendo? Então vem bater um papo aqui no podcast. Vem bater um papo. Já veio pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades vizinhas. Por que você não pode estar aqui? Dá um oi lá para nós. Se tiver realmente sentido, se a gente verificar que você pode realmente ajudar as pessoas, você certamente estará aqui conosco, compartilhando a sua biografia, compartilhando o que você faz e como você ajuda as pessoas, porque assim você nos ajuda, assim você nos permite cada vez mais compartilhar conhecimento para que num futuro a gente viva cada vez mais num mundo melhor. Agradeço a Deus por nos permitir hoje estar aqui, gravar esse podcast. Agradeço aqui o nosso convidado Lucas, agradeço aqui a nossa amiga Vitória, que fez aqui todo o acompanhamento do nosso podcast, depois vai postar nas redes sociais. Meu agradecimento a você, telespectador, que está nos vendo. Até o próximo podcast, próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Se assim Ele o querer, estaremos aqui. Obrigado e um forte abraço. Deus abençoe.